Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e vamos direto às notícias do Fogão nessa terça-feira nublada, tempo feio, fechado aqui no Rio de Janeiro, mas a previsão é que sábado, eu não sei como é que vai estar sábado o tempo, mas será de casa cheia no Newton Santos mais uma vez, temos certeza disso. Ontem o Botafogo soltou uma parcial de 18 mil ingressos vendidos, né, para quem é camisa 7, inclusive com a leste inferior já totalmente esgotada, tá? Com isso, o Botafogo desbloqueou dois setores, o setor norte, tá, a norte, e também a oeste superior B, beleza? Lembrando que agora, nesse exato momento que eu tô soltando esse vídeo, 10 da manhã de terça-feira, o Botafogo vai abrir as vendas para o público em geral. E eu sei que, às vezes, você que está aí me assistindo é camisa 7, mas quer levar um familiar, quer levar um amigo que não é ainda camisa 7, né? Por alguma razão. De repente, alguém que não tem o hábito, né, de frequentar o Newton Santos. E aí sim, essa venda aí para o público geral passa a ser muito importante. É o momento de você adquirir, ou seu amigo, namorada, namorado, enfim, adquirir o ingresso para o jogão de sábado à noite, embalos de sábado à noite, enfrentando o Inter, beleza? Galera, não tem dúvida, né, que vai estar a casa cheia de novo. Falando em internacional, hoje a gente tem um bom programa, tá? 9 da noite, assistir o nosso próximo adversário, que é o Inter enfrentando o River Plate. O jogo da ida lá no Monumental de Núñez, o River ganhou de 2-1, e o Inter vai tentar reverter esse placar, né? A equipe comandada pelo Kudê, às 9 da noite, portanto, jogando hoje, ou seja, o Inter vai ter um dia mais de descanso, né? Em relação ao Botafogo, que só joga amanhã, beleza? Falando justamente nesse jogo de amanhã, o Botafogo ontem até soltou na Botafogo TV o treinamento lá em Belo Horizonte. Eu não consegui detectar aonde que era, porque não parecia ser nem Toca da Raposa, nem a Cidade do Galo, talvez América Mineiro, não sei. Se você sabe, comenta aí embaixo aonde que o Botafogo estava treinando. Era um campo assim até legal, mas ao fundo, desculpa, umas casas assim meio que em construção, enfim. Mas o astral estava ótimo, né? O tempo estava excelente em BH e os jogadores ali treinando, inclusive já com a presença do Luiz Henrique e do Raí, tá? O Luiz Henrique aparece ali naquela resenha com o Carlos Alberto, né? Um astral muito bom do grupo, né? Depois do jogo contra o Cruzeiro. Então o Botafogo fica até hoje em BH e aí hoje, provavelmente na parte da tarde, final da tarde, segue para Asunción, no Paraguai, onde amanhã jogaremos no Defensores del Chaco, histórico estádio Defensores del Chaco, onde inclusive o nosso goleiro Gatito Fernandes já brilhou, né? Já brilhou por lá no Botafogo, na Libertadores 2017. Quem sabe aí teremos, provavelmente, até porque o Lucas Perez saiu do último jogo sentindo um pouco o joelho, a tendência é que teremos novamente o Gatito jogando na Sul-Americana, e aí acontece esse revezamento. O Botafogo se dá o luxo de fazer isso, até porque tem dois grandes goleiros, né? Falando ainda de paraguaio, né? O Gatito é paraguaio. O Segovinha, eu trouxe aqui a notícia outro dia, né? Que saiu no Mundo Deportivo, lá na Espanha, do interesse do Barcelona, que o Barcelona, na verdade, monitora o crescimento técnico e físico do Segovinha, né? E o Segovinha foi perguntado sobre isso, naturalmente, e saiu-se muito bem, né? Aspas para Matias Segovia. Eu vi, né? Óbvio que ele viu, né? Como ele não veria, né? Essa notícia. Mas não estou prestando atenção nisso. Estou focado aqui no Botafogo e no trabalho dele no Botafogo. Perfeita a resposta do nosso pequeno gigante Segovinha, beleza? Falando ainda, né, no campo aí do interesse, né? É óbvio que o Botafogo, fazendo uma campanha sensacional como a desse ano, desperta o interesse de clubes de fora, né? De clubes europeus. A gente acabou de ver gigantes europeus como o Barcelona, né? O Lucas Perry, surgiu também a notícia ontem, né, no começo do dia,
de que ele poderia se transferir para o Lyon, tá? No caso aí, muda só um certo panorama, né? Ele indo para o Lyon, né? E a gente lembra que o Lucas Perry já teve uma passagem, né? Uma espécie de um estágio ali de 6 meses no Crystal Palace, que é outra equipe, né? Da Igor Holding. É uma forma que o Textor, tá? Encontra de manter grandes talentos, grandes jogadores dentro justamente da holding, né? Então, claro que ainda tudo é uma especulação, não estamos dizendo que o Lucas Perry já está, né, com passagem marcada para Lyon, né? Isso aí tudo seria a possibilidade para o ano que vem, tá? E as cifras que foram faladas são de 8 milhões de euros, tá? O que se fala é o seguinte, que o passe do Lucas Perry ficaria na casa dos 10 milhões de euros e o Botafogo manteria 20% do passe do jogador, o que é ótimo, né? Porque numa valorização futura, o Botafogo continuaria ganhando, né, dinheiro em relação a isso, né? O Lucas Perry, que é um goleiraço e que parece, né, a tendência quase que inevitável que de fato ele vá para a Europa ano que vem, assim como o Adrielson, né? E a mesma situação, pode ser também que o Adrielson vá para um clube da Igor Holding, Crystal Palace, o próprio Lyon, são possibilidades, tá? O Adrielson, que é um jogador também super valorizado, inclusive eu vi o TF comentando, né, fazendo um comparativo com a saída do zagueiro Natan, do Bragantino, né, ex-Flamengo, que foi para a Europa agora por, se não me engano, 10 milhões de euros. Então, quanto valeria Adrielson, né? Com certeza, muito mais do que esse valor, né? E só para contextualizar, mas o Lucas Perry, 10 milhões de euros também, mesma coisa que o Natan. A posição de goleiro, né, sempre tem um valor de mercado abaixo, né, de zagueiro, e quem é mais valorizado, naturalmente, são os atacantes, tá? Então, é isso, gente. São dois jogadores de muito destaque do Botafogo, que ainda não... já passaram pela Europa, mas assim, tiveram passagens anteriores a essa grande fase, né? Agora com o Fogão, então, que sonham em voltar para a Europa, e aí sim numa prateleira bem acima, né? O caso do Lucas Perry, ele fez uma espécie de um estágio ali no Crystal Palace, e o Adrielson teve numa liga inferior. Então, assim, é quase que certo, se tiver que apostar, que ambos os jogadores, ano que vem, já campeões brasileiros, já bicampeões da Sul-Americana, né? Tricampeões brasileiros e bicampeões da Sul-Americana, tomara, se transfiram para o futebol europeu, e por isso que o Botafogo está sempre buscando alternativas. A vinda, por exemplo, do angolano, o Bastos, já é pensando numa disputa de Libertadores ano que vem e um possível substituto do Adrielson. Mas, por enquanto, só especulações, não saem agora de jeito nenhum, até porque os dois jogadores querem ficar no Botafogo até o final do ano, querem muito levantar essas taças com a camisa do Fogão, beleza, galera? Pessoal, vamos à notícia que mexeu com o botafoguense, né, no dia de ontem, né, desde domingo, na realidade, quando o Tiquinho Soares saiu lesionado de campo do Mineirão. Mineirão, aliás, que o estado do gramado horrível, né? Volta de novo toda aquela história de o gramado sintético recebe críticas, mas quem de fato, né, lesiona jogadores são os gramados naturais, que não são bons, né? Então, a gente não gostaria de estar falando disso aqui, gostaria de estar elogiando o gramado Mineirão, né, que é um baita de um estádio, mas o gramado, né, que é o campo de jogo, acaba lesionando. Lesão do Tiquinho, o Matheus Pereira do Cruzeiro também teve lesão nesse jogo, também vai ficar de fora um tempo. Então, é isso, pessoal. Quando falarem do gramado sintético, né, Zico e companhia, que aí estão condenando o gramado sintético, lembre-se que no gramado sintético há muito menos lesões, muito menos contusões do que em campos aí como do Maracanã e do Mineirão, como eu citei, né? Então é o seguinte, ficamos todos coração na mão, né? É um sentimento assim, uma tristeza mesmo, né? Internamente com a situação do Tiquinho, mas havia a expectativa de que não fosse algo tão grave, né? Até porque ele saiu ali de campo mal bem amparado, mas andando, e chegou no Rio de Janeiro, no Santos Dumont, de muleta, mas também andando, né? Então, assim, havia essa expectativa e foi justamente o que se confirmou.
é o famoso dos males ou menor, tá? Trouxe até um alívio, né, para o torcedor alvinegro, porque o exame do Tiquinho, né, saiu ali no meio da tarde, apontou uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, tá? E aí a parte mais importante, sem necessidade de cirurgia. Amém, né? Que alívio. E o prazo que o Botafogo que normalmente não divulga isso, mas a gente ia ficar muito ansioso, né? Querendo saber, e aí na mesma nota o Botafogo acalentou os corações alvinegros, dizendo que o prazo estimado de recuperação seria de cerca de 5 semanas, até 5 semanas, pode ser até que seja um pouco antes, né? Isso significaria uma volta do Tiquinho aos gramados, né? Enfim, aos treinos, né? Com Bruno Lage, na segunda semana de setembro. E tem aí um dado interessante, justamente nessa primeira semana de setembro tem a data FIFA, né? O campeonato vai ficar parado ali alguns dias, então, por sorte, não serão tantos jogos assim que o Tiquinho Soares vai desfalcar o alvinegro, líder do campeonato. Vamos aos jogos então, galera, só para a gente ter uma noção do que a gente vai ficar aqui, né, sem o Tiquinho Soares, beleza? Obviamente o jogo de amanhã contra o Guarani, lá no Paraguai, jogo às 19 horas, transmissão da Paramount Plus. Depois do jogo de sábado do Inter, o Tiquinho já ficaria de fora mesmo, porque recebeu o terceiro cartão amarelo, tá? Então, Internacional, dia 12/8, 21 horas, obviamente não teremos Tiquinho. No outro sábado, vamos enfrentar o São Paulo no Morumbi, um jogo difícil, né? São Paulo aí vai estar dando aí as suas últimas cartadas, né? Em relação ao título ficou até difícil, né? Mas será uma partida difícil, que possivelmente será um encontro aí do Botafogo com o Rames Rodrigues, né? Foi tão falado em todas as mídias independentes, aqui no canal não foi diferente. Quem sabe aí até a estreia do Rames Rodrigues, não sei se ele estreará antes, talvez estreie antes. Eu vi uma notícia de que o São Paulo estava tentando adiantar a papelada do colombiano para já enfrentar o Corinthians, né, pela Copa do Brasil. Vamos ver. Enfim, então Tiquinho fora contra Guarani, amanhã, óbvio, Inter já estava suspenso, São Paulo, sábado, dia 19/8, deve ser a partida do Premier, a menos que eles joguem a partida para 9 da noite, mas por enquanto isso não foi falado. Depois, no dia 27/8, tá? Fechando aí o mês, teremos o Bahia no Newton Santos, aquele jogo de domingão, 4 da tarde, da Globo, transmitindo para quase todo o Brasil, tá? Então também não teremos Tiquinho Soares. E galera, eu tô passando isso aqui para vocês, aproveitando que a CBF ontem ela desmembrou esses jogos, né? Faltava desmembrar. Só que aqui no Brasil é assim, é isso, só que no próximo momento pode mudar, né? Vocês vão saber disso já já. E depois tem o jogo, que seria uma possibilidade de uma volta antecipada, digamos que tudo corra super bem e o Tiquinho consiga se recuperar antes do prazo das 5 semanas. Ele poderia jogar o clássico contra o Flamengo, que a CBF ontem marcou para o dia 2/9, um sábado, tá? Clássico, Botafogo-Flamengo, 2/9, sábado, às 9 da noite. Ou seja, essa faixa aí do Sport TV, nova faixa nobre do Sport TV em 4K, enfim. Então, o nosso clássico com o Flamengo. E no meio desses jogos, né, a gente falou só em jogos final de semana, tem a possibilidade do Botafogo estar nas quartas de final da Sul-Americana, né? Se a gente amanhã, ao menos, empatar com o Guarani, estaremos nas quartas de final, seriam 2 jogos que o Tiquinho também perderia, beleza? A data mais provável de retorno do artilheiro do campeonato, do melhor jogador do campeonato, seria o dia 16/9, tá? Seria a primeira data pós-data FIFA, que é o nosso jogo lá no Mineirão de novo. Olha que coincidência. Talvez um retorno do Tiquinho justamente no palco do jogo do último domingo, onde ele se contundiu, dessa vez contra o Atlético Mineiro, também nessa faixa das 9 da noite, 4K, Sport TV, blá blá blá, 16/9, tá? E depois do jogo com o Galo, outra partida que foi definida aí pela CBF, mas que pode vir a mudar, é o Corinthians, dia 20/9,
Esse jogo com o Corinthians estava originalmente marcado para o dia 13. Olha só como mudou tudo na tabela. Então, avançou uma semana, foi para o dia 20/9, uma quarta-feira, seria o jogo da Globo, aquele jogo depois da novela, né? 9h30 da noite. Só que esse jogo pode mudar, porque depende do Corinthians na Copa do Brasil. Caso o Corinthians vá para a final da Copa do Brasil, aí vai mudar de data. Então, galera que está pensando de ir a São Paulo, eu aconselharia ainda não comprar passagem, porque é melhor aguardar o resultado de Corinthians e São Paulo, tá? Falando em São Paulo, o ex-zagueiro uruguaio do São Paulo, Diego Lugano, fez um depoimento sobre essa lesão do Tiquinho. Eu vou inverter aqui, eu vou falar primeiro o depoimento do ex-jogador rubro-negro, o Zinho, para a gente deixar a melhor notícia para o final. O Zinho, comentarista hoje, né, comentou que esta lesão do Tiquinho foi a pior lesão da carreira dele, tá? Que inclusive na época necessitou cirurgia, beleza? Então, daí a gente já vê que tem uma diferença, porque a do Tiquinho não é indicada para cirurgia. É claro que existe aí um gap, né, temporal, né, já que o Zinho jogou final dos anos 80, início da década de 90. A gente lembra, o Zinho estava naquela equipe que o Flamengo foi vice-campeão carioca de 89, né? Não vou nem falar quem foi o campeão. E também o Zinho estava na seleção brasileira, tetracampeão do mundo. Era o famoso enceradeira, é um apelido que, aliás, ele não curtiu, e o Galvão até... Se você não viu o documentário do Galvão, assista. O Galvão pede desculpas pelo apelido, né? Diz o Galvão que não foi ele que lançou a enceradeira, só disse que o Zinho ficava rodando. Mas, voltando ao assunto, o Zinho falou que foi a pior lesão da carreira dele. Agora, a boa notícia. Diego Lugano falou: já tive na minha carreira, né, enquanto jogava, 3 ou 4 vezes esta mesma lesão do Tiquinho, e sempre voltei em 3 semanas, ou seja, 21 dias, tá? No máximo 25 dias, disse o Lugano, para o Tiquinho aí estar de volta. Ele foi um depoimento dele ao Resenha da Rodada da ESPN. Então, entre esses dois depoimentos, vou ficar com o do Lugano, que é bem mais otimista. Eu também acredito nisso, acredito que o Tiquinho vai voltar antes desse prazo de 5 semanas. O importante é que ele volte com calma, tranquilidade, sem pressa. A gente confia muito no Botafogo, no departamento todo de fisiologia, departamento médico do Botafogo, para que esse retorno seja o mais tranquilo possível. Falando em departamento médico, o Gabriel Pires, né? Que novela que tá essa volta dele, e ele tá fazendo falta, já que o Eduardo sentiu demais o desgaste do último jogo. O Gabriel Pires, a tendência, vou falar isso aqui de novo, né? Toda semana eu falo isso e ele não volta, mas a tendência é que ele seja relacionado para o jogo de sábado contra o Inter. Beleza, galera? Pessoal, para fechar, uma notícia do GE, tá? Até para vocês entenderem como funciona hoje esse mercado aí de jogadores, né? Da noite de domingo até amanhã de ontem, segunda-feira, o que o Botafogo recebeu de mensagem de empresários, de agentes, oferecendo jogadores para substituir o Tiquinho, e é o que eu botei na thumb, o Botafogo vai contratar jogadores. Então, até amanhã de ontem, o Botafogo considerava, sim, a possibilidade de trazer um jogador para chegar e substituir o Tiquinho, tá? Hoje, as opções que a gente tem no elenco são o Janderson, que eu acredito que, palpite, tá? Que vai jogar amanhã contra o Guarani, e eu acho que é um garoto bom. Não é porque ele não foi bem nos 2 últimos jogos, Cruzeiro e o próprio Guarani, que a gente vai escantear o Janderson. Eu acho um jogador que já provou que tem capacidade. Temos o Matheus Nascimento, que está voltando, amanhã não chega a tempo, mas estará à disposição no fim de semana do técnico Bruno Lage para o jogo com o Inter. E temos o recém-chegado Valentim Adamo, né? Jogador que estava na 2ª divisão Uruguai. Então, essas são as opções mais óbvias, tá? Vamos ver o que o Bruno Lage vai definir. Tem muita gente apostando que é a hora do Matheus Nascimento mostrar o seu valor, né? Finalmente mostrar aí o Matheus Nascimento, que a gente torce muito por ele, né?
mas que não conseguiu ainda emplacar na equipe do Botafogo e está retornando aí desse giro que ele fez pela Europa, de Lyon, de Londres, enfim. Então, assim, só retornando à notícia que o GE trouxe, tá? O Botafogo teve mais de 20 nomes oferecidos e o Botafogo deu uma segurada por hora na ideia de trazer alguém por conta justamente da ótima notícia que foi que o Tiquinho Soares não precisará passar por uma cirurgia, tá? Então, hoje, terça-feira, a tendência é que o Botafogo busque soluções dentro do próprio elenco, tá? Não quer dizer que amanhã depois, de repente não deu certo, o Botafogo volte a olhar para o mercado, tá? E o nome desses mais de 20 nomes, o nome que esteve mais perto ontem, tá? De vir para o Botafogo, foi do Islam Slimani, jogador argentino, já veterano, 35 anos, que teve uma passagem marcante pelo Sporting de Portugal, tá? Então Bruno Lage deve conhecer ele muito bem, certamente, e que saiu há cerca de um mês do Anderlecht, lá da Bélgica, tá? Tá livre no mercado. O Slimani, de 35 anos, comenta aí embaixo se você conhece o jogador. Só que assim, novamente, pessoal, por hora o Botafogo deu uma segurada na possibilidade. O Slimani era o jogador que o Botafogo via com melhores olhos para substituir o Tiquinho, mas a tendência é que isso não ocorra, já que serão poucos jogos, né, como eu acabei de falar, em que não teremos o nosso artilheiro à disposição. Beleza, galera? Dá aquele like, compartilha o vídeo, mostra para os seus amigos o canal Botafogo Digital. Só tenho a agradecer a vocês aí pelo canal estar crescendo tanto em tão pouco tempo, né? Aquela moral de sempre. Tamo junto e pra cima, Fogão, sempre!